Está no ar a edição número 28 do Livrescast, o podcast do Livres. Brasil está destinado ao populismo? Um ano após a prisão de Lula, completando o primeiro trimestre do governo Bolsonaro. Vamos conversar sobre liderança personalista com Eduardo Jorge. Eu sou Mano Ferreira. Eu sou Mari Ghiselini. Estamos acompanhados de Magno Cal, nosso diretor de políticas públicas. Bem-vindo, Magno. Olá, Mano. Olá, Mari. Olá, todo mundo. Eric Emiliano. Bem-vindo, Eric. Oi, gente. Sara Mello. Bem-vinda, Sara. Olá, gente. Além, claro, de Eduardo Jorge, nosso convidado especial de hoje. Bem-vindo, Eduardo. Um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, pessoal. Bom dia. Pelo site eusoulivres.org, iTunes, Google Podcast, Deezer, Spotify, youtube.com/livres, esse é o Livrescast, o podcast do Livres, o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Bom, hoje estamos recebendo, então, médico sanitarista, baiano de Salvador, deputado constituinte, ex-deputado federal, fundador do PT, ex-secretário de Saúde e Meio Ambiente, foi candidato à vice-presidência, à presidência pelo PV, né? E à vice-presidência na chapa da Marina Silva, na última eleição. É o ambientalista mais querido pelos liberais. Eduardo Jorge tem um currículo de contribuições muito longo. É autor da Lei dos Medicamentos Genéricos, Lei do Planejamento Familiar, um dos principais autores do SUS na Constituinte e também foi autor da primeira proposta de reforma da Previdência, um assunto muito atual. Eduardo, queria começar pedindo uma análise de conjuntura, digamos assim. Alguns analistas disseram que com a última eleição a gente viu o fim de uma era da nova república e o início de uma nova era. Você, no entanto, durante a eleição dizia, por exemplo, que Bolsonaro é filho de Lula. Então, eu queria saber... Filho não, obra. Obra de Lula. Queria saber como é que você enxerga esse... Filho Bolsonaro tem muito. O Lula também e eu também. Eu tenho 6. Mas o do Bolsonaro dá mais problema. Não, com certeza. Falando nisso, tem uma piada Falando em boa. planejamento familiar. Aliás, filho... É sempre problema e alegria a vida toda. Né? Porque quanto mais velho fica, parece que mais trabalho dá. Aliás, eu tiro isso do trabalho que eu dei pro meu pai e pra minha mãe. Tem uma piada boa que serve tanto pro Bolsonaro quanto pros filhos, né, que saiu essa semana. Que é assim, eu tô com tanta coisa importante pra fazer e não consigo sair da frente da internet. Tô que nem o Bolsonaro. Inclusive, um dos seus filhos, durante a campanha, declarou voto no Ciro. É verdade. Aí você falou, tudo bem, eu tenho muitos filhos, ainda tô no voto dos Tô outros. com a maioria. Ganhava na minha casa, tô no primeiro turno. Ganhava no primeiro turno. Aliás, o menino é o mais moço. E era o mais interessado em política lá em casa, né? E aí, pra lá e pra cá, eu tava lá com a Marina, preparando pra último debate da Globo, né? E aí ele declarou voto. No Rio de Janeiro. Aí o menino lá da imprensa falou, Eduardo, tem um monte de jornalista lá fora querendo falar com você. Eu disse, aí saí da sala, fui lá. E o seu filho não tá apoiando mais o senhor? O quê? Perdeu um voto. Aí me mostraram ele no Facebook, né? Dizendo que tinha passado a apoiar o Ciro, né? E justamente ele que era o mais entusiasmado, né? E era o mais politizado, né? Mas, bom, como lá em casa sou eu, minha mulher e 6, eu tô ganhando ainda. Aí não tem jeito, não tem uma família aqui nessa última eleição, não ficou uma bagunça, né? Mas Acontece com todo mundo. essa posição do seu filho foi retrato de um fenômeno comum, de pessoas que quiseram, nas vésperas do primeiro turno, tentar evitar... Fazer uma coisa que não fizeram lá atrás, né? Na preparação da campanha, né? Exato. E aí não dava mais tempo. Foi isso que eu expliquei pro menino. Agora não dá mais tempo, porque essa altura do campeonato não dá mais tempo. Como é que o senhor... Faltava uma semana para a eleição. Faltava. E Como é que o senhor analisa... Aqui não é Uruguai, aqui é um país de 200 milhões de habitantes, né? São grandes placas tectônicas. No Uruguai o cara faz campanha a pé, de sapato, com ideia e sapato. aqui as coisas não se movem com tanta Dessa jeito, facilidade. né? Em uma semana não. Agora, não deixava de ser uma tentativa desesperada. Né? Eu entendi a juventude dele. E como você lê
ou lia na época essa movimentação em torno pro Ciro, por exemplo, ali no último minuto, talvez uma tentativa desse pessoal, por exemplo, o seu filho, né, que era o mais interessado na política e estava se movendo ali tentando talvez evitar o Haddad contra o Bolsonaro. Exatamente, a tática você era acha essa, né? que isso é resultado dessa leitura, da leitura também de que Bolsonaro e Lula têm certas raízes comuns aí na questão do populismo? Eu confesso que no Livres a gente dizia que esse era o segundo turno do apocalipse. Exatamente, isso aí era o pior cenário que a gente tinha, né? E o problema é que naquela altura do campeonato o cenário estava cristalizado. Essa tentativa do Ciro foi uma tentativa desesperada, né, de você evitar que chegasse Lula versus Bolsonaro no segundo turno. Porque o Haddad era Lula, né? É claro. Inclusive o Haddad usava uma máscara do Lula. Como é que o cara se aceita uma humilhação dessa, né? Então era Lula versus Bolsonaro. É uma tentativa desesperada, mas ineficiente, porque você não podia mover um eleitorado gigantesco como esse, com toda a potência que tem a comunicação atual, em uma semana. Portanto, aquilo ali já estava dado. E não são tinha mais jeito. 2 líderes personalistas, populistas. Bom, isso aí é o tema da conversa nossa, né? Mas isso aí é uma coisa que não está acontecendo só no Brasil, né? É um fenômeno mundial. Está acontecendo na democracia mais antiga do mundo, moderna. Trump. Né? Os Estados Unidos foi o primeiro país que se organizou como uma democracia, com o judiciário, executivo, parlamento, independente, tal, em 1700 e tanto. E lá, né? E está acontecendo algo desse tipo, né? É a emergência de líderes que se chama de populistas, né? Então, por que está acontecendo isso? São muitos motivos, né? Um dos motivos mais importantes que eu vejo, né, é a emergência da possibilidade e necessidade da governança mundial que a globalização econômica, social e política e de comunicação nos levou. Então, essa é a grande mudança, né, que acontece no mundo do século XX para o século XXI. O mundo, pelo desenvolvimento de tecnologias extraordinárias e do desenvolvimento da ciência, ele tornou-se realmente unificado, né? Talvez um nacionalismo exacerbado. É como se diante do avanço da globalização houvesse uma espécie de demanda por um pai primevo, uma coisa assim meio... É uma nostalgia, né? De um passado. É uma nostalgia de um Perfeito. passado, de uma unidade étnica nacional, né? Exatamente. E sonhadora, inclusive, né? Para a maioria de nós. Talvez não apenas... Talvez só os europeus é que tinham razão de sonhar com isso. Por quê? Unidade étnica, né? Porque eles viveram às nossas custas durante 300 anos, né? Então, todo o nível... É claro, tem seus méritos de cientistas, de estudos do Renascimento, etc. A Europa tem seus méritos inegáveis, né, no que aconteceu de avanço no mundo todo, mas eles viveram às nossas custas durante 300 anos, né? Chegaram a um nível de bem-estar social que ia desde das classes mais ricas até os trabalhadores, os operários, né? Muito acima da média mundial. Então tá bom, eles podem ter alguma nostalgia de um passado. Agora, nós, a Índia, a China, a África, a América do Sul, etc., isso aí não tem razão de voltar atrás, né? Porque o passado não é tão confortável, né? É interessante ver esse fenômeno de unidade, essa saudade, você diz, de unidade étnica, mesmo em países onde, por exemplo, Estados Unidos e Brasil, onde nunca houve unidade étnica, ao contrário dos países europeus que tinham um povo, né? Não é só... Alguns povos não tinham unidade étnica, mas tinham um nível de vida muito, muito elevado na Europa, né? O Império, aquela associação da Áustria com a Hungria, né? Sempre foram países multiétnicos e tinham um nível elevado. Não é só... mas mesmo uma unidade cultural, né? De identificação exatamente, cultural. Não é necessariamente étnica, né? É cultural e econômica, né? Bom, então com isso daí, e com a emergência, primeiro, do desenvolvimento da comunicação, do transporte, da ciência, que permitiu essa unificação cada vez maior da humanidade, né, que é uma coisa extraordinária e positiva, e que vai prevenir uma das coisas mais nefastas na vida da humanidade na Terra, que é a possibilidade de você evitar a violência, a guerra. Veja o exemplo, novamente falando da Europa, que eu acho mais avançado, dessa governança compartilhada de nações, que é a União Europeia. Eu sou um europeísta
doente, né? Inclusive, às vezes eu fui na Europa, eu fui secretário de Meio Ambiente aqui em São Paulo, fui várias vezes representar a cidade de São Paulo, na Suécia, lá em Copenhague, etc. E procurava para comprar uma camisa, essa história de clube aqui de futebol, né? E queria uma camisa da União Europeia. Eu não achava em lugar nenhum, pô. Não tem um time. O que é isso? Os caras não têm noção. Ia ser um time difícil de bater na Copa do Mundo, né? Porque juntariam os jogadores de 28 países. Esses europeus estão sem noção, como diz no Brasil, né? Não tem uma camisa para levar, aquela camisa linda, azul, com aquelas estrelas douradas, né? Então, veja, eu sou entusiasmado da União Europeia, porque a União Europeia, mais uma vez, a Europa dá um exemplo para a humanidade de vanguarda em termos de políticas públicas, em termos de... Por quê? Porque as grandes guerras, motivadas pelas divisões étnicas, nacionais, etc., que a gente vive desde que saiu das savanas da Etiópia e do Quênia. Na nossa primeira globalização foi a gente sair da África, porque nós somos todos africanos, né, de alguma forma, e começar a globalização, chegando por último na Austrália e na América, né? Pois bem, a vida da humanidade é a vida da violência, da luta pela sobrevivência, primeiro com as feras e depois entre nós mesmos, né? E chegando na época moderna, a Europa foi o foco dessas maiores guerras, das maiores violências entre nações, entre elas e entre as nações, para dominar outras nações. Com o desastre da Segunda Guerra Mundial, que eles nos provocaram, a Alemanha, a França, acho que Bélgica, Luxemburgo, né, começaram essa articulação, né, que foi uma articulação no início puramente econômica, que era para a questão de algumas indústrias que eles queriam reorganizar, mas que tinha por trás esse sonho europeísta, né? Tinha alguns franceses, alguns alemães, alguns italianos também. Ou seja, era uma discussão entre sociais-democratas, liberais e democratas cristãos, três grandes correntes europeias. Autores liberais muito antigos já diziam que as trocas comerciais evitam as trocas de tiro, né? Onde há comércio não há onde guerra. Onde há comércio não há guerra. Kant também, né? Na parte da filosofia, né? Então, os liberais, os democratas cristãos, que eram fortes na Alemanha e na Itália, né? E os sociais-democratas, socialistas e franceses começaram a estudar essa possibilidade de uma governança, vamos dizer assim, europeia, que começou com um debate econômico, mas que tinha um fundamento filosófico, cultural e político, né? E evoluiu para essa experiência extraordinária que é a comunidade europeia, uma coisa fantástica, né? Que, se transportada ao nível global, dá um modelo de como a ONU poderia funcionar numa governança mundial. Aproveitando. Veja como foi eficiente essa articulação europeia. Os maiores provocadores de guerras modernas, a Inglaterra, a França, a Rússia, a Alemanha, etc., a Itália, estão praticamente há quantos anos? 50, 70 anos. Sem nos atormentar, com as suas ideias bélicas. Então, a União Europeia, né, com a governança europeia, que pode ser um modelo extrapolado para a humanidade e para o planeta, né, conseguiu uma pacificação inédita na história. Você estava no Congresso Nacional Só terminando. Então, isso daí, essa governança significa você articular grupos muito diferentes, que viveram as turras durante centenas de anos, né? E promover o diálogo. O diálogo e construção, e hoje é praticamente um terceiro polo político, econômico e mundial, né? Entre China e Estados Unidos, é só a União Europeia. E eu queria fazer agora, parêntese... isso daí, né? Esse modelo, né? Que implica em você conviver com diferentes, ele tem duas questões importantes que limitam a possibilidade do sucesso, e a comunidade europeia não tem condições de resolver todos os problemas. Primeiro, com a globalização, a África agora, se tiver um problema no Mali, eu ligo para um amigo meu que está lá em Amsterdã e diz que como é que está o negócio aí, né? Aqui tá muito ruim. Aí o cara diz, vem pra cá, que você fica aqui em casa, a gente aguenta você aqui em casa, e eu saio do Mali, saio lá do Níger, de Burkina Faso, chego na Europa, porque hoje a facilidade de transporte, né? Eu não posso mais, a Europa, explorar a África, não. A África se transporta para a Europa para poder disputar o mercado de trabalho lá.
Os fluxos de população ficam muito mais intensos. Claro, também. Não é só o capital que se globaliza, né? É o trabalho, as pessoas têm possibilidade hoje de chegar rapidamente nos locais onde o trabalho está mais viável, né? Com muito mais facilidade. Pô, tem problema, tem fronteira, tem muro, tem arame farpado, tem que atravessar o Mediterrâneo, mas eu chego. Então esse é um problema. A Europa sozinha, com toda o capital que eles acumularam de exploração de 300 anos, eles não têm condição de manter uma ilha de prosperidade mais. Por quê? Porque todos os problemas mundiais terminam, de alguma forma, indo tentar se resolver lá. Isso é uma coisa boa da globalização. E isso daí gera essa pressão da globalização sobre aquele centro de vida de alto nível, né? Gera na população da França, na população da Alemanha, na população da Suécia, até a Suécia, né? Nostalgia de uma época em que eles podiam viver de uma forma mais homogênea e às nossas custas, né? Então isso vale para a direita e para a esquerda. Pega a França, por exemplo, que é um país altamente gosta de política e vive discutindo política. Lá, o populismo é tanto na direita como na esquerda. Sim. Essa última eleição agora, o Macron teve que enfrentar a Le Pen e aquele Mélenchon. Todos os dois, a esquerda e a direita populista, anti-europeia, anti-União Europeia. E o Macron fez questão de tomar posse com a bandeira da Europa. Exatamente, foi uma coisa bem, quase inédita, eu acho. Nunca vi. Então veja, né? Essas são duas limitações que a Europa, que a comunidade europeia hoje enfrenta, né? Uma interna e outra externa. Portanto, ela foi um sucesso, mas é um sucesso que, se não for globalizado, né, corre o risco de sofrer tensões muito grandes, como está sofrendo, né? Você era deputado federal ali no início dos anos 90. Então os líderes populistas de direita e de esquerda, né, eles são um resultado, vamos dizer assim, dessa nova conjuntura mundial de vida da humanidade na área da economia, na área da convivência, da cultura e todo, né? Eles refletem isso, né? Refletem o medo da globalização. O medo e uma reação à globalização. E tem gente, né? Falando na Europa. Mas aqui no Brasil, eu posso prometer. Brasil primeiro. Por que Peru? Por que Paraguai? Por que Chile? Por que Argentina ainda por cima, né? Ou Haiti? Ou África? Embora a gente seja um país praticamente mais da metade africano, né? Mas eu posso... Então, eu, líder populista de direita ou de esquerda no Brasil, eu posso prometer isso. E o pior, eu tenho voto. Se eu sou um populista de direita ou de esquerda e coloco, como o Trump coloca nos Estados Unidos, até nos Estados Unidos, Brasil primeiro, acima de tudo, como Hitler dizia, né? Eu tenho voto. Eu tenho voto, porque as pessoas estão pressionadas, não só na Europa, mas no Brasil também. Chega gente de todo canto do Brasil, cada vez mais, né, por suas características, um país extraordinário, eu acho que é o melhor do mundo. Ainda é um resquício de nacionalismo. O nacionalismo saudável, ok, né? Gostar do país. Por exemplo, quando você falou que eu sou baiano, por exemplo, né? Você falou, quando me apresentou, que sou baiano. Mas eu tenho dupla nacionalidade. Se o pessoal da Paraíba estiver me ouvindo, né? Eu também sou paraibano, porque eu cheguei lá com 2 anos de idade. Né? Então esse gostar do local que você nasceu, isso é uma coisa normal, não tem nenhum problema. O problema é você... Pernambucanos na mesa. O pernambucano já é um problema. Calçando saudável. Porque o problema do pernambucano é... Outro dia eu estava conversando com um sujeito que foi governador lá, Francisco. Joaquim Francisco. Joaquim Francisco Da sua época só deve ter uns 2 governadores. Um parente sobre Pernambuco, né? O Joaquim Francisco era um cantador de casas extraordinário, né? Então eu ficava lá às vezes no plenário, naquelas sessões intermináveis, e eu gostava de conversar com os mais velhos. Naquela época eu era novo. Com o Montoro, com ele e tudo. O Montoro era outro cantador de casas extraordinário. Aliás, um santo democrata cristão, né? Bom, então o Joaquim Francisco falou de Pernambuco. Eduardo, você não tem noção do que é fazer campanha em Pernambuco. Você sai na rua,
todo mundo mete o dedo na sua cara e grita com você, ameaça você de revolução a qualquer momento. Não há deferência alguma com os políticos. Olha, é uma coisa de O louco. sangue de Frei Caneca ainda corre. Porque o Pernambuco sempre foi um território rebelde, né? É verdade. Rebelde. Aliás, o Pernambuco tem uma rixa grande com a Bahia, porque a Bahia era a capital. Então toda a repressão saía da Bahia. Exatamente. Embora a Bahia teve muitas revoluções também, liberais e de escravos, né? Salvador, particularmente. Mas toda vez que tinha uma revolução maior lá em Pernambuco, A a repressão não- vinha da Bahia. Tanto que a última, né? O Pernambuco perdeu aquele pedaço que ia pelo A outro lado comarca do do São Francisco. Que ia, descia Foi retirado de Realmente- Pernambuco em retaliação à Confederação do do Equador. Equador. Então, realmente, naquela época não tinha nada ali também. Mas Só o Rio. só o Rio, né? Mas então... Desculpa. Pernambuco, então, tem essa tradição extraordinária de rebelião e de autonomia popular, né? Que leva às vezes a essa autarquização de Pernambuco, né? Mas voltando ao ponto nosso, né? Então eu acho que isso daqui, os líderes nacionalistas de direita e de esquerda e populistas de direita e de esquerda, porque o nacionalismo e o populismo estão muito associados nesse momento, né? É um fenômeno das dores, vamos dizer assim, do parto, né? Então, como a globalização é uma coisa muito revolucionária, né? Ela arranja, ela atrita, ela leva a gente a tentar fugir para o passado, né? E eles têm Mas essa coisa audiência. da nostalgia, mesmo em processos de revolução menores, tipo, por exemplo, eu estava lendo algumas coisas sobre Borges no outro dia, e Borges geralmente é o argentino, o escritor. José Luiz Borges. Jorge Luiz. Jorge Luiz Borges. É isso aí. É porque eu tô nervosa falando na frente da câmera. Mas enfim, o ponto é que, tipo, quando ele começou a escrever, tipo, modernismo, anos 20, lá na Argentina, tipo, ele era extremamente nostálgico. E ele começou uma espécie de movimento pela nostalgia argentina, de resgatar o gaúcho e tudo mais. E, tipo, a única coisa que tinha acontecido é que estavam chegando alguns imigrantes na Argentina. Isso foi na década de 20. Então... É uma tendência muito grande. Agora a gente só está vendo, acho que um cataclismo muito maior, porque... Estavam chegando mais imigrantes, né? Porque a Argentina, como o Brasil, como os Estados Unidos, são países totalmente diferentes. Mais novos imigrantes. Trazendo rapidinho aqui para a discussão sobre a União Europeia. Você era deputado federal no início dos anos 90, quando o Brasil, quando o Mercosul começa a operar. Por que a gente Você falava também da ALCA. Mas a ALCA, na verdade, nunca aconteceu. Só né? se falava. Mas o Mercosul foi assinado pelo Collor e tudo. E por que a gente nunca conseguiu desenvolver o Mercosul de uma forma que possibilitasse, como a gente estava conversando, um fluxo verdadeiro de serviços, de trabalho, de capital? Eu era muito amigo do Luiz Guxiquem, que era o meu companheiro lá de bancada desde a Constituinte, e era uma das principais lideranças do PT. Então, na área sindical, talvez, depois do Lula, era o maior. Ele comandava, por exemplo, na época, 70, 80, o Sindicato dos Bancários de São Paulo. Você imagina que potência era isso. Naquela época, e agora, o Sindicato dos Bancários perdeu muito. Também então, era constituinte. era constituinte. O Guxiquem, ele depois, ele se converteu à religião Bahá'í. Você já ouviu falar? Bahá'í? Não. Explica para quem está ouvindo. Isso mostra como essa questão da globalização é uma coisa que os poetas e os profetas viram antes, né? Uhum. Teve os Bahá'ís eram os dissidentes do islamismo no Irã, na Pérsia, na época do Shah. Então eles teve uma pessoa lá que se nomeou profeta, né? Um novo profeta, e queria modernizar o Islã. Era modernizar totalmente, né? Inclusive direitos iguais para homens e mulheres, rever toda a questão do clero, acabar com o clero, não tinha mais clero. Né? A união espiritual de toda a humanidade. Exatamente. Então ele chegou lá com essa mensagem, nos 1800 e pouco, né? Bahá'u'lláh, o nome dele, e com essa mensagem. E, claro, né, o islamismo xiita da Pérsia reagiu violentamente, né? Botou um dos profetas na boca de um canhão, por exemplo, e disparou o canhão.
Mas como eles tinham a proteção do Império Otomano, que era uma espécie de globalização localizada lá, o sultão transferiu eles e colocou eles em Israel. Lá onde é hoje Israel, aí no Monte Carmelo, né? Ele levou o profeta para lá. E o profeta, o Bahá'í, né? O Bahá'u'lláh, fundou essa religião, foram expulsos do Irã, um pessoal muito intelectualizado, né? Você vê que o nível da religião, isso era 1800. Ele escrevia para os reis, está na hora, eu recebi uma revelação, está na hora de vocês formarem um governo mundial. Isso era 1800 e pouco, né? E o Gushiken se converte à religião ele, que era um samurai, se converteu ao Bahá'í. Então, o Bahá'u'lláh dizia que a consciência só vai emergir para você chegar a um governo mundial depois de uma catástrofe. Então, eu sempre reagi ao Gushiken. Acho que a gente está chegando na catástrofe. No caso da Europa, a catástrofe existiu. A catástrofe era Mussolini, sim. Hitler, Stalin, né? Então eles viveram a catástrofe. As catástrofes nossas parece que não foram suficientes. Né? Pode ser. Para que a sensatez, para que o racionalismo, para que a fraternidade se manifestasse, que é necessária. A União Europeia não é feita só de questão econômica, né? É feita de uma questão filosófica, cultural, de experiência de vida, né? Eles perceberem a importância de uns ajudarem Exatamente. os outros, que a gente ainda não percebeu. Não precisou. E a gente continua no século XIX e XX, que o Estado-nação era a maior obra de engenharia da humanidade. Naquela ocasião foi, né? Foi uma obra extraordinária de gerir os países. Né? Nós continuamos vivendo, né? Por isso que o Mercosul não teve sucesso, né? Ainda sob o prestígio do Estado-nação do século XIX e do século XX. A Europa, que sofreu, como dizia Bahá'u'lláh, a catástrofe necessária, né? Então a gente está esperando... Teve o mínimo de racionalidade para colocar freios. O Mercosul está à espera de uma catástrofe que nos integre. Pode ser que esteja vindo. Eu queria trazer um ponto, porque o senhor fala em governança mundial e isso faz algumas pessoas pensarem em centralização do poder. Mas, ao mesmo tempo, o senhor, no programa de governo do PV, em 2014, defendia né? mais Brasil e menos Brasília, ou seja, descentralização. Aliás, o Paulo Guedes não me dá nenhum crédito. Né? eu não faço questão. Eu queria que o senhor falasse podia dar pelo menos um crédito. Ele podia dar um créditozinho ao PV, né? De que forma se harmonizam essa ideia de descentralizar o poder e a ideia de ter uma governança mundial? Porque o fenômeno da globalização, ele é simultaneamente com o fenômeno da como é que pode chamar? Da localização, né? Porque essa tecnologia... O local, né? O global e local. Porque hoje essa tecnologia de comunicação, de transporte, é tão extraordinária para possibilitar uma governança mundial, como para possibilitar uma autonomia das pessoas. Quer coisa mais local do que você? Talvez o mais importante... Então veja, né, a combinação do mundo que a gente vai viver, né, vai ser de um sistema globalizado em algumas regras e de muita autonomia. E muita autonomia. Por que Barcelona, que os catalães, que são de um nacionalismo espanhol, de coisa mais terrível do que o nacionalismo espanhol, sangrento e emocional, né? Eles vão aguentando ali dentro da Espanha as duras, porque eles sabem, né, que eles estão dentro de um guarda-chuva que é a Europa. Qualquer coisa, eles estão resguardados na Europa. A Escócia, por exemplo, né, se tiver qualquer problema com essa loucura do Brexit, fica na Europa. Então veja, né, você tem a possibilidade da governança mundial é associação também de uma descentralização muito grande, né? Tudo que puder. Aliás, isso é um princípio. Esse é um princípio que a comunidade europeia importou dos papas, do Papa Leão XIII, que quando o Papa Leão XIII, no final do século XIX, lá no 1800, ele começou a fazer tentar fazer uma terceira via entre capitalismo e socialismo. Saiu a doutrina social da igreja e daí saiu o princípio da subsidiariedade. É um nome terrível. Talvez seja a melhor forma de explicar subsidiariedade. Isso aí vem... Explicar o localismo. Isso é uma contribuição da política social da Igreja Católica, né? Via democrata cristãos, que a comunidade europeia, como a comunidade europeia era uma coligação democrata cristão, liberais e social-democratas, adotou. Tudo que pode ser feito a nível local deve ser feito a nível local, com regras negociadas, mas a nível local. Portanto, não é contradição entre uma governança
mundial e uma autonomia cada vez mais local, mais perto da gente, que vai possibilitar, inclusive, né, que os pernambucanos e baianos possam conviver mais naturalmente. Né? Outra coisa importante da questão da globalização no futuro e como horizonte, é claro, né? Porque isso é uma coisa, eu não sei se eu vou ver, eu já tenho 70 anos, mas é a possibilidade das sobrevivências dos pequenos países, dos povos menores. Esses povos só podem resistir, seja um modelo antigo do nacionalismo imperialista, porque quando você é nacionalista num país pequeno é uma coisa, quando você é nacionalista nos Estados Unidos, você é imperialista. Então, tanto no modelo antigo, do nacionalismo / imperialismo, né, como no modelo de uma globalização selvagem, né, você poderia ter o risco da homogeneização e perder a diversidade cultural, que é uma riqueza, a biodiversidade nossa humana, né, é a diversidade cultural, é uma espécie de biodiversidade. Né? Exato. A globalização, de um ponto de vista, você tendo uma governança global equilibrada, democrática, fraterna, né, é que vai possibilitar essas populações menores, com essas culturas mais raras, sobreviverem. Porque você vai conviver, o global, com essa autonomia local. Com essa autonomia local, dando possibilidade dela sobreviver e, ao mesmo tempo, conviver num universo de nações e de culturas. Isso é um argumento que remete, para mim, ao debate que existia entre os liberais no Brasil no século XIX. Né? Aqueles que defendiam um certo poder maior da federação para barrar os senhores de engenho locais, os coronéis, e aqueles que defendiam a descentralização. Então, é curioso, né? Às vezes, certas regras centrais podem barrar forças autoritárias nos locais, né? E possibilitar maior autonomia local. Porque eu negocio regras, né, que podem proteger essa autonomia, essa liberdade local. Eduardo, trazendo para um outro ponto bem contemporâneo, em uma entrevista você diz que durante a Constituinte foi estudar para fazer parte da Comissão de Previdência e esse estudo foi o que acabou por fim, lhe distanciando do PT, que era o seu partido na época. Como que esse processo aconteceu e como você vê o debate hoje sobre a reforma da Previdência? Bom, você falou de passagem, falou sobre a minha relação com o PT. E o caso da Previdência foi um episódio, vamos dizer, uma gota d'água, algumas das gotas d'água que transbordaram o copo, né, da minha relação com eles. Não foi só por causa disso. Né? Eu fui um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, porque eu vim da época da resistência e da luta armada contra a ditadura. E quando eu vim para cá em 1971, para São Paulo, porque a Revolução tinha que sair de São Paulo, então, e também porque João Pessoa era muito pequeno para a gente estava tudo... Foi processado, mas depois a gente andava, a gente era vigiado. Começar a luta, a Revolução Armada de João Pessoa era complicado. Não podia fazer nada. Então a gente disse, não, então vamos embora para São Paulo. Uma migração, um exílio político, porque você sair de João Pessoa morar em São Paulo é preciso um sacrifício muito grande. João Pessoa, você não se esconde nem do vizinho, quanto mais do governo militar. Não estou falando nesse aspecto, estou falando é uma cidade maravilhosa, praias maravilhosas. Né? Bom, eu gosto de São Paulo também, porque São Paulo tem a riqueza cultural. São Paulo é a maior cidade mundial. Te elegeu várias vezes. Não, é a maior cidade mundial do Hemisfério Sul, né? Sim. Nós somos somente isso, a maior cidade mundial do Hemisfério Sul. Então, São Paulo é uma coisa incrível, né? Aqui, a gente pode, sem pagar nada, né? E não sei quantos teatros, músicas, é uma coisa incrível, né? Você pode fazer uma virada cultural todo final de semana. Aqui verdade. Exatamente na Avenida Paulista, todo todo domingo. domingo. Na Paulista, né? Todo domingo você vai a 200 shows. São Paulo é incrível, eu adoro São Paulo. Mas eu fui obrigado a vir para cá. E aqui a gente eu me formei como médico, minha mulher também é médica, e fizemos o concurso de saúde pública e fomos morar na periferia, porque naquela época havia isso era 70, havia aí uma tendência, primeiro, de criticar o nosso vanguardismo que levou ao isolamento do povo com a luta armada, e também um impulso ainda maoísta de proletarização. De educar as massas. De proletarização significa viver com o povo, né?
Então nós fomos lá para viver com o povo, né? Nós fomos trabalhar e morar. Naquela época, nós fomos morar em 1976, fomos morar ali em Itaquera, em São Mateus, ali na fronteira de Itaquera com São Mateus. Não tinha metrô, não tinha Avenida Aricanduva, não tinha nada. Tem um livro do Sirquis que ele conta como no 2º grau, ali, ainda no colégio, ele se transfere para uma escola pública na periferia para ir educar, para ir viver como as massas. Era a proletarização. Isso. Lá, falando de João Pessoa, em 1969, a gente estava discutindo a proletarização, e aí o nosso dirigente falou, tinha um grande amigo meu que chamava Eric, né? Que era um menino da família muito rica, né? E disse, Eric vai ser pedreiro. Quase, hein, Eric? Por pouco. Mas todo mundo me conhece aqui, como é que eu vou ser pedreiro? Então, isso era 1969, né? Então, eu quero dizer o seguinte, nós fomos lá viver com o povo, isso foi muito importante pra gente, mudou a minha cabeça de leninista muito grande, porque como leninista eu achava que o povo era capturado pela ideologia burguesa, né? Precisava ser comandado pelos profetas. Os profetas éramos nós. Eram vocês. Então, e lá eu vi, não, o povo tem ideias, o povo pensa, o povo resolve, o povo escolhe, né? Escolhe às vezes mais sensatamente do que eu. Então, para mim, foi... Pra minha dizer mulher, que são peças de xadrez que têm vida própria. Sai andando no tabuleiro. Então, isso em 1970, para mim e para minha mulher, foi uma verdadeira revelação, né? Então, veja, né? Eu fui fundador do Partido dos Trabalhadores. Eu fui o primeiro presidente do Partido dos Trabalhadores naquela região de Itaquera, São Mateus, que faz fronteira com o ABC. Nós tínhamos, naquela década, em 1980, para você ver a potência desse trabalho, naquela região de São Mateus, Itaquera, e até na fronteira ali com a Sapopemba e o ABC, nós tínhamos quase uns 20 núcleos do partido, dos quais mais da metade tinha sede própria, alugada. Dona de casa, operários, pequenos funcionários públicos, pequenos comerciantes, sedes próprias alugadas, né? Foi um movimento incrível, né, de participação popular e que gerou uma ideia completamente nova na esquerda, né, de ter um partido pluralista. Havia muitos leninistas e stalinistas ali dentro, né, porque era o que tinha, né? O Partido dos Trabalhadores, na verdade, foi uma confluência de 3 grandes forças: da igreja, com o movimento de comunidade de base, que era muito forte, os sindicalistas, chamados autênticos, né, que o Lula era a maior expressão, mas não a única, e nós, os salvados do incêndio da luta armada, né, os revolucionários, leninistas, guevaristas, trotskistas, etc., todos os istas, né, menos o pessoal do Partidão, que ficou no PMDB, fomos todos para o PT. Então aquilo dali virou uma experiência, do ponto de vista da história da esquerda, muito diferente, né? Porque ninguém tinha condição de impor o seu autoritarismo, né? Que era a tradição nossa, né? De ter o comando, né? E disso gerou um processo de democratização do Partido dos Trabalhadores, que foi o maior capital dele. A revelia, inclusive, do que alguns acreditavam, porque continuavam sendo stalinistas, leninistas, maoístas, trotskistas, etc., né? Viveu uma experiência democrática. Eu não renego isso. Eu acho que isso foi muito importante para o Brasil, né? Para o povo, para o Brasil. E o Partido dos Trabalhadores deu uma contribuição muito importante nesse processo de redemocratização depois da Constituinte. Na Constituinte e depois. Bom, depois teve os descaminhos de não ter feito uma reflexão mais consequente, que seria aceitar o batismo da democracia, que é isso que precisava. A esquerda precisava, com a história que ela tinha recente não, de sempre, né? De não valorizar a democracia, um passo básico, um passo elementar, era você aceitar o batismo da democracia e fazer essa virada, né? O partido não fez isso na hora correta, né? Na hora certa, né? E se perdeu da busca do poder pelo poder. Os métodos são esses, a burguesia controla o Estado dessa forma, né? Eu vou usar os métodos da burguesia para controlar o Estado e fazer revolução de baixo para cima. Então isso foi a perdição do Partido dos Trabalhadores, porque aí começou a ter muitas relações com o poder econômico, das empreiteiras, das prefeituras, etc., né? E esses métodos, que eram os métodos usados pelos partidos chamados da burguesia, né, começaram a ser usados lá dentro. E a democracia lá dentro se perdeu. A democracia interna se perde quase que paralelamente a essa relação. A essa relação. Perdeu-se completamente. Mas você acha que as lideranças eram tão ideologizadas assim? Quais? As lideranças do PT que fizeram isso. Eram sim.
Era gente... Ou eles estavam simplesmente, tipo, insubordinados e, tipo, eu quero poder de toda forma? Não. Os encontros do Partido dos Trabalhadores eram encontros que tinham 3.000 delegados, 2.000 delegados, que tinham 5, 6, 10 teses. A gente escrevia teses com 20 páginas. 20 páginas, né? A corrente nossa que começou a defender a questão da democracia, né? E a revisão do leninismo lá dentro, né? Eu tenho até hoje os textos guardados. Eram textos que dialogavam com a Europa. Era uma coisa altamente politizada. Altamente politizada. E isso incluía gente de todo tipo, desde intelectuais, importantíssimos da universidade, e até operários. A gente discutia essas coisas. Né? Então, por que aconteceu a... Como é que esse partido tão vivo e democrático, com debate assim, acaba capturado por um líder dentro de um presídio? A questão chave para mim é não ter aceitado o batismo da democracia, de verdade. Mas por que isso aconteceu? Porque o poder a qualquer custo, né? Os fins justificando os meios, que é uma coisa que a esquerda aprendeu com os jesuítas. Sempre foi muito forte entre nós e prevaleceu. Os fins justificam os meios, porque eu não tenho nenhum problema, eu sou um santo, eu sou um profeta, né? Posso usar o meio mais detestável possível porque eu não serei contaminado, eu não serei compuscado. Então foi isso que aconteu. Eu sou puro, nada vai acontecer comigo. Então veja, né? Estou falando isso aí porque a minha divergência veio a partir daí. Lá no Congresso, eu era de origem leninista mesmo, né? Fui do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que aliás era forte lá em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, né? O único condenado à morte, condenado não, à prisão perpétua, né? Não tinha pena de morte. Não, foi pena de morte. Durante a ditadura foi um rapaz do PCBR lá na Bahia, até Aldomiro. Ele foi, na hora que ele foi preso, ele tomou o revólver do soldado e atirou no soldado. Era um rapaz de 19 anos. Então eu era dessa origem, né? Mas a minha experiência com o povo, aquela experiência importantíssima de ter morado com o povo, né? Convivido com o povo, vendo como é que as donas de casa e os operários pensavam. E depois, a minha experiência de governar São Paulo, porque eu tive a felicidade que quando a Luísa Erundina ganhou a eleição, ela me chamou para... Eu sou muito amigo da Luísa Erundina, ela me chamou para ser secretário de saúde, que é a coisa mais difícil que tem de governar. Então, eu tinha que governar uma máquina de 40 mil pessoas, hein? Por que é tão difícil assim? Porque a política saúde é a coisa mais difícil do mundo, que eu tenho que administrar desde uma topada, até um transplante de fígado. E é uma máquina gigantesca. Não, e tem uma característica que a gente, mesmo se eu fosse secretário ou ministro da saúde da Suécia ou do Canadá, eu não poderia dormir em paz. Porque as pessoas não querem sentir dor. As pessoas não querem morrer. E nós morremos. Então, a política da saúde, respondendo a você, por que ela é a mais difícil de todas? Porque os economistas liberais e de esquerda nos detestam, né? Se pudesse fazer como os argentinos, jogava a gente no mar. Os sanitaristas, né? Que é isso? Não, é verdade. A minha experiência com economistas no Congresso em relação à saúde é essa. Eles acham o seguinte: vocês gastam demais. Todo o dinheiro que a gente dá para vocês gastam. E se eu digo, eu gasto mesmo. Eu gasto mesmo por quê? Né? Porque eu fui secretário de saúde 2 vezes em São Paulo. Né? E gasto mesmo por quê? Porque a gente tem uma política pública que eu reconheço que os economistas têm uma certa razão, a saúde, que ela tem uma demanda infinita para um orçamento necessariamente finito. Dilma Rousseff diria que gasto é vida. Mas mesmo ela okay. não deu dinheiro pra gente, aliás, tirou o dinheiro. Nem ela cortou. Então veja, a saúde tem esse problema. É uma demanda infinita praticamente, e ela é infinita, porque eu não quero sentir dor, eu não quero morrer, em síntese. Eu sou humano, eu vou morrer. Tem razão. E eu tenho um orçamento necessariamente finito. Por que é finito? Porque tem agricultura, porque tem segurança pública, porque tem educação, tem saneamento, né? Então eu tenho que... Acho que é mais difícil de economizar. Não, então, fecha parênteses e volta na questão da democracia e do PT e a Previdência. Então, a convivência com o povo, a necessidade de governar de verdade com um orçamento finito, uma demanda infinita. Aqui em São Paulo, que é a maior cidade mundial.
E terceiro, né, a questão do Congresso. Mesmo nós estamos numa constituinte de composição de centro-direita, com argumento, com debate, com diálogo, com a pressão popular, com a pressão dos lobbies, tudo, nós construímos uma Constituição bastante avançada. Tem seus problemas, mas muito avançada, de quase classificando no sistema antigo de direita e esquerda, uma Constituição de centro-esquerda. Mas tem que ouvir o outro, tem que aceitar a opinião do outro. Tem que aceitar o ativo da democracia, né? Então, esses três elementos, o povo, o Congresso e o governo, né, me levaram a dizer o seguinte: a gente tem que caminhar à esquerda, né, para uma revisão dos nossos métodos e aceitar a democracia, aceitar o batismo da democracia. Isso significava no Congresso que se o governo do Collor, se o governo do Itamar, se o governo do Fernando Henrique mandasse uma coisa que eu achava boa, eu tinha que apoiar. E o nosso partido queria que eu fosse contra. Então não pode apoiar, porque não pode, porque nós somos oposição, e daí? Se tem coisa boa, eu vou negociar e vou participar, vou mudar alguma coisa. Então eu passei a adotar uma postura desse tipo no Congresso, né, e começou a haver um atrito muito grande. E que no fundo estava essa divergência, né? Eu, esquerda tradicional, quero alcançar o poder e com o poder eu farei as reformas que o povo precisa e quer, ele nem sabe o que quer. Mas eu sei. Eu da esquerda eu sei que ele vai ser bom. E eu que achava que a gente devia construir o debate, né, aceitando as propostas, vendo dos liberais, da direita, nossa, etc., né, e votando desse jeito. No caso da Previdência, chegando então no ponto da Previdência, como eu era o responsável do PT na Constituinte e depois na Comissão de Seguridade Social por Saúde, Previdência e Assistência Social, eu vi que no caso da saúde a gente estava tentando fazer uma política aqui na Inglaterra, aqui na Suécia, de universalização. O Sistema Único de Saúde, não fomos nós que inventamos essa política de universalização, foram os países europeus com aquela políticas públicas mais avançadas que eles tinham e aquele debate mais democrático entre eles que surgiram com essa ideia. E a gente estava adaptando isso à realidade brasileira. Era uma tentativa, e é uma reforma muito profunda, eu acho até quase revolucionária, de você ter uma atenção à saúde que, desde uma camponesa no interior do Maranhão até um profissional liberal de alto sucesso em Campinas, tenha o direito a ter assistência à saúde. Isso no Brasil é praticamente uma revolução, né, de política pública, de democracia, de direitos. Os métodos de como nós vamos fazer isso é outro 500. Mas o direito universal a assistência à saúde, a camponesa e a você que é um profissional de sucesso e força econômica, né? Isso é uma coisa incrível e eu continuo achando que é uma coisa muito importante que a Constituinte trouxe para o Brasil. Mas eu olhei a Previdência e na Previdência mas na Previdência nós não fizemos isso na Constituição. A gente fez algumas coisas interessantes na Previdência, na Constituição, que foi, por exemplo, equiparar o trabalhador urbano ao rural em termos de direitos. O trabalhador rural, antes da Constituição Democrática, de 86 a 88, era meio direito. Tudo que o trabalhador urbano tem, os poucos direitos que o trabalhador urbano conseguiu, o trabalhador rural tinha tudo metade. Então a gente equiparou. A gente fez uma correção nos valores que estavam muito baixos, né, defasados. A ditadura tinha achatado muito os valores das aposentadorias. Então a gente fez algumas coisas pontuais. Mas a gente não mexeu, não mexeu naquela miríade. Isso era 1990. 92, 95, 93, 95. Nós não mexemos nessa verdadeira uma centena, 2 centenas de sistemas de previdências muito diferentes. Desde a previdência do povo, em geral, que era o chamado INSS, né? Que era o maior, mas a partir daí você tinha militares, servidores públicos, civis, municipais, legislativos, deputados, senadores, era uma coisa do arco da velha. Coisa que nem países com orçamento muito mais generoso tinham condição de bancar, e a gente bancava aqui para poucos. Privilégios absurdos. Então, né? veja, do ponto de vista de um socialista, de um social-democrata, isso é uma coisa inaceitável. Eu disse, como líder do Partido dos Trabalhadores nessa área, eu vou propor uma coisa que a gente fez na saúde. Vamos universalizar os direitos e deveres. Direitos e deveres semelhantes. E se tiver algum direito mais liberal, que seja para o mais fraco e não para o mais forte, como é. O nosso é um regime totalmente subversivo, é o contrário, né? E como a proposta foi recebida? Então eu estudei, dei uma olhada e seguindo o modelo do universalismo dos direitos e deveres e de proteção daqueles que realmente precisassem de alguma coisa a mais, porque eram mais fracos, fiz uma proposta óbvia, né? Simples, né? Que era uma coisa de você fazer
um novo regime, que os direitos e deveres fossem semelhantes, insisto, na proteção com alguns mais fracos que precisassem, fizesse uma transição que respeitasse os direitos adquiridos de quem já tinha, né, porque os funcionários públicos, eu mesmo era funcionário público concursado, nós fizemos concurso, tudo, os direitos adquiridos fossem respeitados, fizesse uma transição para isso e se caminhasse para esse regime. Isso em 1995, 94, 95, quando eu fiz essa proposta. A conjuntura era muito mais favorável. Porque a reforma da Previdência, do meu ponto de vista, naquela época, na década de 90, era necessária por 3 motivos. Primeiro, porque havia uma transição demográfica já naquela época evidente, que graças a Deus e graças à ciência, nós vamos viver mais. Eu mesmo quero viver mais, eu quero viver. A minha tia da Bahia morre com mais de 100 anos. Então tem longo trajeto pela frente. Primeiro, transição demográfica é evidente no mundo inteiro pelo desenvolvimento da humanidade, da capacidade científica, etc, etc, etc. Segundo, porque as dificuldades orçamentárias já eram evidentes. O peso naquela época de 1990 já era muito, não chegava a ser, acho que deve estar quase 1/3 do orçamento federal hoje. Metade. Metade, né? Então já era muito alto, né? Primeiro, havia um déficit orçamentário e esse déficit orçamentário ia crescer e, portanto, ia oprimir as outras políticas públicas, inclusive a saúde. Exatamente. Evidentemente, a saúde é uma das mais pressionadas. Previdência e assistência social já são 50% do... Então, e terceiro, porque é injusto. Porque é injusto. Por que o legislativo, o judiciário, os militares têm coisas que nem na Suécia existe e a dona de casa, o operário, o trabalhador, não tem? Então, são esses 3 motivos. A reforma é necessária porque o sistema atual é muito injusto e opressivo para os mais pobres. Segundo, porque há um déficit orçamentário crescente que vai esmagar todas as políticas públicas. E terceiro, porque nós vamos viver mais. Ótimo, muito bom, é a parte boa. Então, veja, então a proposta foi feita. Transição, direitos adquiridos respeitados até mais tolerantemente, porque na época a situação não era tão grave, era em 90, e um sistema bem universalista. Eu fiz a proposta em 1990 e pouco, 94, 93, né? É agosto de 93, a PEC 172 de Eric sabe mais do que eu, né? Isso o Google tudo que sabe, é o não Google, esse Google sabe tudo, pô. Mais do que nós todos juntos. Mais do que eu, né? Em relação à minha própria emenda. Mais especificamente dia 26, então, de agosto. Isso é muito, Para essa mostrar, data é Eric. muito importante porque eu já pude influenciar, inclusive, o programa do Lula, que o Lula foi candidato. O Lula é sempre candidato. A candidatura do Lula já em 94. E eu fui uma das pessoas que redigiu o capítulo da Seguridade Social e tinha lá, discretamente, mas tinha, né? Tinha essa política. O Lula, não sei se leu, né? Mas ele tinha isso lá já no programa dele em 1994, né? Essa ideia, né? E ganhou o Fernando Henrique, que não falava de reforma de Previdência coisíssima nenhuma, né? No programa dele em 94, né? Mas que quando assumiu o Reinaldo Stefanes, que era um colega meu, acho que era... Ele era um partido liberal, conservador. Mas PFL. PFL. O Reinaldo Stefanes era da Comissão de Seguridade Social, foi chamado para o governo. O Fernando Henrique falou, nós precisamos mostrar os dados para ele, ele viu que tinha que fazer reforma. Isso é evidente, o mundo inteiro estava fazendo. Havia um Ministério da Previdência. E o mundo inteiro estava fazendo, né? E o Fernando Henrique, como viajante, vive em Paris, muito em Paris, ele sabe disso. Ele falou para o Stefanes, prepare a reforma. Aí o Stefanes falou, mas o Eduardo tem uma proposta pronta. Ele já conhecia dele lá, né? Eduardo tem uma proposta pronta, né? Por que o senhor Aí acha ele disse... o negacionismo é tão grande sobre o déficit da Previdência e sobre a necessidade de reforma? É o corporativismo. Mas por que a esquerda está pegando tão firme nessa... Eu vou explicar, sobre a esquerda eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tem o corporativismo e tem outra coisa, que tem um episódio muito engraçado. Ele falou para o Stefanes, então fala para o Eduardo que eu quero ver, né? Aí ele me chamou para ir lá.
Aí eu fui explicar. Quando eu fui lá falar com o Fernando Deputado Henrique, do PT foi explicar. foi o maior A escândalo. reforma da Previdência é o Fernando Henrique. Foi o maior escândalo, né? Que o pessoal do partido descobriu, entre aspas, né, que eu tinha. Eles, vocês assinaram a minha emenda, porra. Que a gente tem que ter um número de assinatura. Assinaram sem ler. A gente tem que ter 200 e tantas assinaturas. E é claro que o pessoal do PT tinha assinado a minha emenda. Se assinou sem ler, também é outro problema, né? Mas tinha assinado. Você assinou. Mas foi um escândalo tremendo. Eu disse ao pessoal, expliquei para ele a situação. Mas não. Você tem que tirar a emenda. Eu disse, a emenda eu não tiro. Aliás, nem posso tirar, porque regimentalmente. Já foi. É nem mais minha, né? Porque ele que assinou esses 200 e tantos que assinaram, nem eu posso tirar. E eu não tiraria porra nenhuma. Aí foi aquela confusão danada, né? Aí, anos atrás. Bom, o Fernando Henrique também, depois, não teve coragem de assumir a minha emenda. Por quê? Porque a minha emenda mexia com o judiciário, mexia com parlamentares, mexia com militares. Fernando Henrique, não, militar. Sempre Aí assim. o Stefanes, que era a favor da emenda, e defendeu muito, ficou constrangido, mas tiveram que fazer uma mini reforma. Então eles terminaram fazendo uma pequena reforma na época do Fernando Henrique. Tentaram uma outra que não foi aprovada por um voto, aí acabaram criando o fator previdenciário. O líder do governo. Mas eles caminharam nessa direção do que eu apontava. O Fernando Henrique caminhou nessa direção, com as covardias dele, os social-democratas muito frouxos. Eles caminharam nessa direção. Helena ia ficar Nessa direção, né? O Lula, quando chegou no governo, né, fez a mesma coisa. Não, também fez parcialmente, né? Mas foi na direção. Isso. Foi na mesma direção que eu apontava, deixou um bocado de coisa pela metade, né? Por causa dos corporativismos, tinha que ceder para essa corporação aqui, essa corporação acolá. Mas fez também, o Lula também fez alguma coisa no governo dele. Agora, voltando a falar... Mas você falou uma coisa que eu não sei. Não, a gente estava preocupado com a esquerda hoje. Por que a esquerda... É a mesma lógica? É isso. É, a mesma lógica hoje. A esquerda, esse comportamento corporativista, né, de se manter no poder a qualquer custo, não ter capacidade, nem coragem, nem competência de explicar às suas próprias corporações que aquele interesse material, que até Mas no caso hoje normal, também é incompetência do governo, é né? incompatível, né, com o crescimento do bem-estar para todos. O governo também não está conseguindo explicar para as pessoas qual a necessidade também. Não é o governo não está tendo competência, não. O presidente não quer. É diferente, né? Ele votou contra o tempo todo a reforma da Previdência. Ele não quer. O que é mais um ponto de convergência dos populistas. Exatamente. Ele é um populista de direita e o Lula era um populista de esquerda. Coisa que é a mesma coisa lá da França. Por que os populistas de esquerda e os populistas de direita são contra a Europa, né? Tem uma base corporativista, uma base imediatista muito grande, né? E o que eles têm que ter coragem de ter uma visão. É como se é um sentimento hedonista, né? Quase de viver a vida hoje como se não tivesse amanhã, né? É. Como se não tivesse amanhã. É verdade. Vamos ver o que aconteceu na Grécia, por exemplo, né? Pois é. Compare o que aconteceu na Grécia e o que aconteceu em Portugal. Em Portugal, governos conservadores e governos social-democratas mais razoáveis, né, chegaram num patamar bastante equilibrado, né? Depois que entraram na União Europeia, a União Europeia ajudou muito Portugal. E já a Grécia, que recebeu também ajuda semelhante que Portugal, que teve governos liberais, social-democratas, todos eles irresponsáveis, corporativos, corruptos, né? Chegou à situação que chegou agora. Ganha um governo de extrema esquerda, tipo ser um super PSOL, ganha o governo, né? Super PSOL ganha o governo, inclusive com o apoio do Partido Verde grego, né? Eu escrevi sobre isso, mandei lá para a Europa e não gostaram. Esse brasileiro não entende. Eles querem se meter aqui. Eles ficam se metendo na nossa vida, a gente quer se meter, né? Também. Então, veja, né, o que aconteceu, né? A Grécia, com governos liberais, conservadores, nacionalistas, social-democratas, todos eles muito irresponsáveis e corporativistas e corruptos, chegou à situação de falência da Grécia. Ganha um governo de extrema esquerda, um super PSOL, e diz que vai rever tudo, inclusive a dívida gigantesca que eles fizeram, né? E vai resolver e a Grécia vai voltar a ser um paraíso. Ainda não aconteceu. Não aconteceu.
O cara queimou a língua várias vezes, né? O Cipro queimou a língua várias vezes, teve que rever várias posições, como lá, graças a Deus e ao povo parlamentarismo, ele pôde voltar atrás, convocar uma segunda eleição, mudando completamente o programa, rachou o Super PSOL, uma parte mais populista ficou contra, criou outro partido, né? Ele mudou o programa, se adaptou um pouco mais, né? E está tentando fazer algumas coisas que leve a Grécia a uma situação mais confortável. Mas, nesse meio tempo, né, eles cortaram salários, cortaram aposentadorias, sofreram severamente já hoje, mesmo num governo do Super PSOL. Então veja, né, a esquerda, né, é tão imediatista que não vê o que acontece nos seus próprios arraiais em relação a essas questões. É como se, insisto, né, é como se não houvesse futuro, como se não houvesse amanhã, né? É uma postura hedonista, uma postura até infantil, né? Apesar de concordar que a direita brasileira hoje funciona assim também, né? Tipo, o Bolsonaro eu não estou fazendo... Há confluências, como o mundo é redondo, há confluências entre o populismo de esquerda e de direita. Sim, com certeza. Eles dão a volta e se encontram. Se encontram no Falando futuro. desse Em vários hedonismo, aspectos. Em alguns aspectos são diferentes, mas em vários aspectos eles se encontram. É né? verdade. o senhor acha Sim. que por muito tempo a esquerda brasileira vai continuar aprisionada a um preso? Você está falando do Lula, né? Sim. É. A Argentina está aprisionada a um fantasma até hoje. É. E olha que o nível de politização, eles diziam, né? Eles acham que o argentino acha que é tudo melhor. Até no futebol eles achavam que era melhor que a gente, não é? Então, eles eram mais politizados, mais isso, mais aquilo, e nós éramos semi-bárbaros, etc. Né? E, no entanto, a Argentina continua prisioneira de um fantasma, que é o Perón. Né? Então, eu acho que... E o Perón, o Lula, felizmente, não morreu, acho que ele está bem de saúde, espero que ele continue bem de saúde e viva bastante. Mas o Perón já morreu há muito tempo, né? E a Argentina continua sendo Perón e anti-Perón. A Argentina é dividida na metade, praticamente, né? Entre Perón e não Perón, né? Portanto, né? Eu acho que existe motivos, né? De interesses locais, imediatistas, sem visão de longo prazo, né? Que sustentam esses mitos. Então, por que o Brasil vai ser diferente da Argentina, né? E a direita brasileira? Então, você vai... A esquerda brasileira, né? Tudo indica, pelo caminho que está caminhando, vai seguir um caminho peronista, né? Durante um bom tempo. Vai arriscar isso durante um bom tempo. Principalmente porque isso dá voto. Dá voto. Quer dizer, mesmo numa eleição dificílima como essa, com que o PT sofreu uma ofensiva terrível, né? Eles conseguiram ter 25% de voto. O melhor desempenho dos partidos tradicionais. 25% de voto é muito voto. Elegeram a maior bancada da Câmara. Muito voto. Então veja, né? O populismo ainda é uma ferramenta. Eu acho que o eleitoralismo, facilita. o corporativismo, o imediatismo, a falta de visão de futuro, né, ainda vai aprisionar a esquerda por um bom tempo. E você imaginou ver a direita rediscutindo a história que você viveu, a história sobre o golpe de 64, sobre o que foi a ditadura? E queria aproveitar para perguntar se vê no bolsonarismo a possibilidade de virar um lulismo nessa mesma intensidade. Ele tem base para isso, né? Ele tem aí quantos seguidores lá? Desses bolsonaristas fanáticos, 5 milhões? Vários milhões. Alguns milhões. Isso. Então eu acho que agora, vamos dizer assim, o espectro da democracia brasileira está completo, né? Que isso é uma coisa que a gente viveu durante o governo Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, né? Uma democracia que só existia de centro para esquerda praticamente, né? Agora os destemperos, né? Os absurdos, né? Que o centro-esquerda e a esquerda fez, levou a ressurgir um componente de conservador de direita, liberais também, e de extrema direita, que dá completude, né? Agora o espectro político brasileiro está completo. A Alemanha tem extrema direita, tem extrema esquerda, e hoje eu considero o país mais assim avançado do ponto de vista da democracia, né? Então eu acho que a gente tem que conviver com isso, né? E ter competência de levar esse debate, ganhar, perder, discutir. E o bolsonarismo é extrema direita ou direita? O bolsonarismo, porque o problema do Bolsonaro, né? Isso aí já teríamos que entrar na discussão do passado recente, né? Em 17, né?
No final de 2017, né? 2017, a gente já vinha debatendo isso, né? Que a gente tinha necessidade de ter uma candidatura de centro com capacidade de vencer tanto os setores que estavam emergindo com um discurso de extrema-direita, quanto a potência e o mito que é o Lula hoje no Brasil. Vou fazer um mito poderosíssimo. Um né? adendo rapidinho sobre os seguidores. Bolsonaro no Twitter, 3,8 milhões. Lula, oficial no Twitter, 730 mil. É uma diferença muito grande, né? Mas tem os bots também. Faz tempo que o Lula não aparece no Twitter. Mas Lula tem outros arraiais, né? Dele que são fortes. Lá em Pernambuco, por exemplo, eu vi uma entrevista de uma senhora, uma vez, estava lá, e disse, por que a senhora vota, isso na primeira eleição da Dilma, né? Por que a senhora vai votar na Dilma? Aí a mulher do Lula? Essa aí, voto sim. Eu já vi essa. Eu voto sim porque, tá vendo esse safado que tá aqui do meu lado, que é o marido dela? Um bêbado, nunca botou um tostão aqui dentro de casa. E o Lula bota aí R$100 e poucos todo mês aqui dentro de casa. Então, veja, né? Essa é uma coisa que é uma coisa elementar. O programa Bolsa Família é um rudimento de uma renda básica universal que está sendo discutida hoje no mundo inteiro. Foi na Finlândia, nos Estados Unidos, em todo canto. Uma proposta liberal. Exatamente. Uma proposta nitidamente liberal, né? Então, o Fernando Henrique começou né, com várias iniciativas desse tipo. O Lula organizou e expandiu. Isso num país desigual, o impacto que isso tem no imaginário popular é extraordinário. E o nordestino, ao contrário do que tem a lenda conta aqui, não é um povo despolitizado. Ao contrário, né? O nordestino gosta de política, né? Eu via lá as campanhas eram coisas fantásticas, eram festas gigantescas, que terminavam sempre na praia também, aqueles passeatas, frevo, né? Ninguém de ferro. O povo gosta de política e o povo avalia coisas concretas que aconteceram com ele. Então, eu antes na época da ditadura, eu morava na fronteira da Paraíba com Pernambuco, lá na Serra de Teixeira, e não tinha o que comer. Agora eu tenho geladeira. Eu comprei geladeira na Serra de Teixeira, lá na fronteira da Paraíba com Pernambuco, né? Então isso foi todo um produto da Constituição Democrática que os governos do Itamar, Fernando Henrique e do Lula fizeram, né? Que o Lula soube capturar e capitalizar muito bem. Então ele tem adeptos muito fortes. O Bolsonaro tem, mas ele tem também. O Lula tem adeptos muito fortes. Bom, mas voltando ao caso. Falando da candidatura do centro, no final de 2017, a minha posição era que a gente devia ter uma candidatura unitária de centro, que falasse com o setor de centro-direita, de centro-esquerda, ecologistas, que enfrentasse tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda que localizava no Lula. Ele não concorda com a questão de extrema-esquerda, mas eu acho. Então, eu dizia que a gente tinha que ter essa candidatura, com capacidade de ter as reformas econômicas que a gente tem que fazer, inclusive da Previdência, e, ao mesmo tempo, manter políticas sociais importantes, que o Brasil é um país muito desigual, porque os liberais, vocês falam, umas vezes eu tive uma discussão com os liberais, disseram, não, mas o mercado vai resolver tudo, né? Tem gente que acha que Deus é Marx, tem gente que acha que Deus é mercado. Então, vai resolver tudo. E prova por A mais B que a médio prazo, longo prazo, tal. Bom, mas aí eu pergunto, mas eu moro na fronteira da Paraíba, em Teixeira, e eu vou morrer daqui a 10 anos. Então, vou esperar quanto tempo, o que acontece comigo, né? Enquanto esse Deus mercado está resolvendo tudo, né? E talvez resolva daqui a 200 anos. Então, essa questão, essa candidatura de centro, com essa capacidade de ver a realidade do povo, da desigualdade brasileira, e ao mesmo tempo ver as reformas econômicas que a gente precisa fazer para avançar economicamente e ter sustentabilidade nas políticas sociais, porque as políticas sociais têm que ter sustentabilidade, não apareceu. Não apareceu, então a gente ficou polarizado. Pelo contrário, o centro se pulverizou absurdamente, né? O centro-esquerda, centro-direita se pulverizou absurdamente e fez o jogo do Bolsonaro e do Lula. Eu, inclusive, em 17 e em 18, né, eu continuei defendendo, o pessoal me acusava que esse era um problema incurável, que eu achava que o Lula devia ser o candidato. O Lula devia ser o candidato, né, porque eu não posso enfrentar um mito botando um mito, do ponto de vista político, na cadeia.
Pelo contrário, né? Como nós somos o país da Vera Cruz, a terra de Santa Cruz, né? O martirológico, né? Faz parte do nosso imaginário, né? E o mito aumenta mais ainda. Isso quer dizer que você é contra que ele seja julgado? Não. Qualquer um de nós pode ser julgado, né? Eu mesmo fui secretário disso daqui, eu sou julgado o tempo todo pelo Tribunal de Contas aí. De vez em quando chega uma multa para mim. Faltou um documento, faltou isso, faltou aquilo. Então, todo mundo pode ser julgado, e ele também. Ele faz parte da democracia e ser julgado. Agora, se pudesse, né, eu queria enfrentá-lo na urna. Eu queria vê-lo em 2018 explicando o que aconteceu no Brasil, explicando que o governo dele chegou com 13 milhões de desempregados, esse destempero quase destruiu a Petrobras. Eu queria que ele fosse ele explicar essas coisas. E não um fantoche dele. E não essa era do ponto de vista político a minha posição em 17, em 18 e até hoje, né? Eu preferia enfrentar o verdadeiro do que um fantoche, e o verdadeiro ficando lá, ganhando contorno de um mito cada vez maior. E no segundo turno, ao contrário da Marina, você não apoiou ninguém. Como você vê... Só terminando. Então, aí o pessoal dizia, exatamente. Não, mas você quer então entregar o governo pro Lula? Não sei. O povo é que vai dizer. O Lula, com a sua capacidade política extraordinária, vai tentar fazer isso, né? Mas outros também têm que ter competência de explicar por que ele não deve continuar essa experiência que não está dando certo. Evidentemente não está dando certo, desde o aspecto, em vários aspectos, né? Então, mas isso não foi possível. Ele foi julgado por coisas, erros e coisas incríveis que aconteceram no governo dele, e está preso. Mas eu acho, do ponto de vista nosso, da experiência democrática, né, isso foi por um lado, é certo, né, porque mostra que ninguém está isento, mas, por outro lado, o povo não teve chance de julgá-lo nas urnas, né, que seria uma verdadeira enfrentamento do mito, né. Perón, quando ele chegou, ele ganhou na urna. O mito dele se perpetuou porque ele chegou, veio do exílio e ganhou estourado, né. Depois a mulher dele, etc. É por isso que ele vive até hoje. Então a gente não teve essa chance de enfrentá-lo nas urnas. Enterrar na urna. Enterrar, não gosto de dizer essa palavra. De derrotar. Não, eu sou pacifista, não quero enterrar nem matar ninguém. Mas então, essa era a minha posição, né? Acho que a gente perdeu essa oportunidade e perdeu a eleição. Perdeu a eleição porque o Lula era muito forte, mesmo preso, mostrou-se que era muito forte, porque esses votos é voto do Lula. Voto do Lula. E o Bolsonaro mostrou que o sentimento de revolta com o que aconteceu de errado no Brasil nesses anos todos, apesar de muitas coisas boas que fizeram no governo do Itamar, Fernando Henrique, do Lula, etc., né, era muito forte. Muito mais forte do que o Lula avaliava, do que eu sinceramente avaliava. Eu também não achava de jeito nenhum que o Bolsonaro ia ganhar. Eu achava que a conspiração Bolsonaro-Lula, né, era boa para os dois. Uhum. O Bolsonaro porque ele achava que não tinha chance de ganhar, né, mas ele ia fazer um bom número de votos ali. Um bom número de votos, um bom papel, muito maior do que ele merecia, né? Que ele merece, né? E o Lula, porque o Lula ganharia. Então, o Bolsonaro e o Lula eram a dupla ideal para os dois, né? A gente teria que romper esse cenário de apocalipse, como você falou, né? Uhum. Mas por isso que eu digo que o Bolsonaro era a obra do Lula, né? Porque era resultado dos descaminhos dos governos do Partido dos Trabalhadores e, ao mesmo tempo, de um sentimento de repúdio popular a esse anti-PT. A Marina, andava com a Marina pelo Brasil afora nessa campanha, né? Muito bem recebida, é uma moça muito simpática, o pessoal gosta dela, mas você não é suficientemente anti-PT. Então eu não voto em você, porque você não é suficientemente anti-PT. Vou votar no que for mais anti-PT. Então o eleitorado, vou chegar no Bolsonaro e o mito, né? O eleitorado do Bolsonaro vai desde os bolsonaristas semelhantes a ele, que é assustador que existam 3, 4, 5 milhões, né? que são uma extrema-direita, inclusive, bastante radical, que tem coragem de exaltar um torturador horrível como o daqui da Alban, de público, até gente muito razoável, gente que votou em Fernando Henrique e no Lula a vida toda. Então, é um eleitorado que vai desde esses bolsonaristas bem de extrema-direita até pessoas que votaram na esquerda, no centro-esquerda, e que agora, revoltados com o que aconteceu, foram para ele para poder não deixar o PT continuar. Isso eu vi gente, amigos, pessoas que votaram, gente da família, gente muito razoável, gente sensata, né, que não tem nada de extrema-direita, é gente de centro-direita, centro-esquerda, votou nele.
porque viu que era a única opção de impedir a volta do Lula. Esse eleitorado babélico, ele consegue manter junto com ele, ele vai começar a ter uma erosão em relação a esses aspectos. Mas ele tem uma base firme, né, que vai dar continuidade a esse papel que ele vai ter na democracia no Brasil, e a gente vai ter que enfrentá-lo, conviver e enfrentá-lo. Ele tem base, mas não vai conseguir manter o apoio todo que ele teve durante a campanha. E olhando para o futuro, o que eu ia perguntar, a gente já está próximo de encerrar. A exemplo do Livres, ao contrário da sua companheira de chapa, no segundo turno você decidiu não apoiar nenhum dos dois candidatos, porque acreditava que nenhum dos dois representava um projeto compatível. Qual o caminho para o futuro? Como que você projeta o futuro? Já chegando perto do fim. Isso era um direito constitucional meu, né? Eu estou garantido. De nós todos. Exato. Todos nós. Bom, segundo turno é muito bom. É uma incorporação, mais uma incorporação que a Constituição Democrática fez à vida brasileira. É muito bom. Mas eu tenho o direito constitucional de não querer nenhum nem outro, né? E explicar por que há incompatibilidades, né, entre um e outro. E marcar essa posição. A Marina, eu acho que ela... Eu não posso falar por ela, né? Mas ela seguiu a decisão da rede, né? Não sei se essa era a posição pessoal dela. Seguiu a posição da rede. Eu como não sou dirigente de nada, né? Eu sou apenas um apoiador e participante do Partido Verde, mas não tenho nenhuma pretensão de liderança burocrática, nem... Segui a minha consciência e dei o meu testemunho, né, de que nenhum nem outro seriam bom para o Brasil e que o povo tem o direito total de escolhê-los, mas eu não sou obrigado a seguir uma coisa que eu acho que o povo errou. Não sou obrigado. E qual o caminho de construção? Agora você tem que... ele tem 4... Ele ganhou. Ao contrário do que alguns dizem que a eleição dele é ilegítima, por isso, por aquilo. O homem ganhou. Ganhou. Pela Constituição brasileira, tem direito a governar os 4 anos. Nós devemos criticá-lo no que sair de errado nas propostas deles e apoiar o que tiver de correto na pauta dele. Mas pode ter alguma coisa de correto, sair alguma coisa da cabeça dele. Da cabeça dele, não sei. Mas como ele tem um espectro de apoiadores que pode ter algumas ideias boas, como o caso... Paulo Guedes. O porta-voz dos liberais lá dentro, né? Tem ideias que são ideias boas, a gente deve apoiar. A gente deve apoiar. E deve criticar e tentar derrotá-lo no que nós não concordamos. Essa experiência desses 4 anos, né, que vão ser duríssimos, né? Dificílimos, né? Espero que o cidadão e a cidadã brasileiras aprendam. Esse primeiro trimestre já tem sido pesado. Tem que aprender, né? Tem que aprender, né? Quem planta bem, colhe bem. Quem planta mal, colhe mal, né? A democracia é extraordinária, mas é um sistema altamente dinâmico, né? Pois é. Eduardo, eu queria agradecer muito sua presença. Eu vou correr por conta da sua hora. Se fosse possível, acho que a gente ficava 2 semanas aqui conversando. Tranquilamente. Mas queria agradecer muito e dizer que a gente tem uma sessão aqui no final do Livrescast que a gente chama de Momento Melchior, que é para pedir, convidar... Momento Melchior, de José Guilherme Melchior. Ah, sim, sei. Ele está editado pela editora E. Exatamente. É o meu caminho todo dia de casa. Eu saio do metrô quando eu chego do trabalho, desço ali a França Pinto, passo em frente e fico olhando aquele... De vez em quando eu entro lá para olhar. aquele santuário liberal e conservador. Editaram as obras porque você sabe que a minha teoria em relação ao PV, eu vim do Partido dos Trabalhadores achando que a gente era de vanguarda, né? Revolucionários de vanguarda. Aí eu fui pro PV, uma coisa engraçada, porque tinha uma menina, tinha uns 10 anos e era muito metida assim, e uma vez ela ligou lá pro Greenpeace e queria se filiar no Greenpeace. Aí o cara do Greenpeace anotou o telefone e ligou para mim. Tem uma menina aí chamada Alice? Tem, é minha filha. ela quer se filiar no Greenpeace, mas ela tem 10 anos. Ela falou, não pode. Quem vai pagar? Eu pago pra ela. Eu pago pra ela. Então, quando eu saí do Partido dos Trabalhadores, né, eu resolvi ir pro PV porque eu achava que era um partido pro futuro.
E aí, lá eu comecei a descobrir, a ler mais. Eu já era muito amigo de alguns ecologistas, Fábio Felda, Vitor Boas e outros, na época da Constituinte. E fui aprender. E também porque, como eu sou nordestino, a gente tem uma ligação quase afetiva com a natureza e com o ambiente, né? É uma questão afetiva até, né? Então, para mim, foi muito natural. Mas eu descobri que o Partido Verde, né, esses partidos ecológicos, a Alemanha, a Suécia e outros, eles são, ao mesmo tempo, revolucionários, reformistas e conservadores. É uma coisa inclassificável, né? Se você usar a métrica da Revolução Francesa, né? Tá fora do espectro. Não dá para classificar, né? Porque tem coisas que a gente é revolucionário e às vezes a pessoa nem entende o que a gente fala. Que é tão esotérico que é, né? Tem coisas que a gente é reformista e pode até conseguir fazer algumas vezes, contando com a esquerda e com a direita, e tem coisas que nós somos conservadores, a gente quer conservar. Então é uma situação bem nova que eu estou vivendo e insisto muito isso com o pessoal do PV, né? Isso é uma riqueza, isso é uma novidade, aguentem firme que isso é bom. Não cedam à pressão da direita e nem da esquerda, né? Muito bom. E aí, no momento Melchior, a gente pede para o convidado dar uma indicação cultural. Pode ser um livro, um filme, um documentário para o ouvinte. O que é que você gostaria de recomendar? Bom, porque eu saí desse processo de autoritarismo e de totalitarismo da esquerda de forma muito lenta, gradual e segura, como dizia o Geisel. Então eu sofri muito com isso, né? Então, eu tenho algumas coisas, alguns livros que para mim foram fundamentais. Além das experiências de vida, alguns livros foram fundamentais. Um deles é Dr. Zhivago. Leiam o Dr. Zhivago, um Pasternak é um autor sensacional, extraordinário, poeta maravilhoso, né? E faz uma descrição daquele processo da Revolução Mãe Socialista, é a Revolução Russa. Todas as outras são derivadas da Revolução Russa. Portanto, a gente tem que entender, nós da esquerda, até para superar as limitações da esquerda, temos que entender muito de Revolução Russa. Vocês não precisam. Mas eu preciso. Então, a gente precisa também, todo mundo precisa. Dr. Zhivago de Pasternak. E um mais moderno também, que depois virou filme, você pode até assistir o filme, que é com Juliette Binotti, que é linda, que é A Insustentável Leveza do Ser. Também é outro filme que, para entender o que a gente viveu no século XX, né, é fundamental, né? Ela é do século XXI, né? Eu li o livro, é incrível. Mas é importante ler os outros séculos, né, dos velhos, né? Então, um livro eu citaria o Dr. Zhivago, de Pasternak, e o filme do Milan Kundera, que não sei quem é o diretor, não lembro, mas é com Juliette Binotti, que é A Insustentável Leveza do Ser. Ela ganhou um cachorro, se passa na Tchecoslováquia em 1968, e ela ganhou um cachorro que o médico deu para ela, o amante dela, e que ela achava que era macho, mas era fêmea. Então ela botou o nome de Karenin. E Karenin é nome de homem, né? Porque Karenina é nome de mulher e Karenin é nome de... Mas ela era fêmea, né? Ela é bem apegada. Então lá em casa, quando a gente já estava na virada, né? Um filho meu chegou um dia com Golden Retriever, na época que o Golden não era moda ainda, do século passado, né? Eu sou do século passado também. E era uma fêmea, né? E a gente botou o nome de Karenin em homenagem ao filme, né? Mas ela era fêmea. Muito bom. E com isso, vamos chegando ao final da edição número 28 do Livroscast. Mais uma vez, muito obrigado ao Eduardo, Magno, Eric, Sara. E é isso aí. E lembrando que o debate amplo e trazendo pessoas com experiências diferentes, como o Eduardo Jorge, que tem maturidade, experiência, amadureceu todo o raciocínio, né, ao longo dos anos, a gente tem muito que aprender. Com certeza. Então, com trabalhos técnicos, edição de Sully Makoviak. Estaremos de volta na próxima semana. Acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e sempre em @eusoulivres e assine o nosso canal youtube.com/livres. Envie sua opinião, crítica ou comentário para o e-mail livrescast@eusoulivres.org.
ou também através do nosso fórum exclusivo para associados. E se você ainda não se associou, acesse o nosso site em eusolivres.org/participe, faça o cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Na economia e nos costumes. Até a próxima. Escolha ser livres.